Irmãos, na semana passada nós começamos a estudar o livro de Judas. Tivemos a parte introdutória e agora nós vamos dar continuidade então ao estudo nesse pequeno livro. Um livro que nem tem capítulo, né? São apenas versículos, são 25 versículos. E hoje nós vamos fazer a leitura aqui dos versículos 4 até o versículo 10. Vamos tentar nessa noite cobrir esses versículos aqui. E semana passada eu havia pedido para que os irmãos durante a semana pudessem fazer a leitura, né, desse pequeno livro. Não sei se os irmãos assim o fizeram, mas se o fizeram, certamente foram abençoados e assim já terão uma visão maior e melhor sobre esse texto que nós iremos contemplar nessa noite. Livro de Judas é o último livro antes de Apocalipse. Nós faremos a leitura alternada. Dos versículos 4, leremos até o versículo 10. É o texto que nós leremos então de maneira alternada. Diz assim a palavra do Senhor: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Os irmãos. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Vamos ler juntos o 10, somente até o 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Amém. Irmãos, na semana passada nós fizemos a pequena introdução sobre este livro, colocamos ali algumas características, né, de Judas, falamos sobre quem ele era e principalmente nós falamos, irmãos, sobre o propósito de Judas. Ele planejava escrever uma carta teológica falando sobre a nossa comum salvação, mas quando ele recebeu notícias de que havia falsos mestres penetrando sorrateiramente nas igrejas, ele então mudou o seu foco, o seu plano original e escreveu aqui essa carta conforme nós a temos. É importante, meus irmãos, nós percebermos que a palavra de Deus sempre esteve sob ataque. Nesse domingo passado, nos domingos anteriores também na escola dominical, mas especialmente nessa última EBD, nós estávamos falando sobre pós-modernismo, né? Sobre a intolerância ou tolerância, e nós vimos ali que as pessoas hoje não creem mais em verdades absolutas. Para a mente pós-moderna, hoje tudo é relativo, ou seja, cada um tem a sua verdade. Mas Judas vai num outro caminho.
Ele está dizendo para nós que existe uma verdade e essa verdade precisa ser defendida por nós. Por isso, então, irmãos, é que ele faz esse convite para nós batalharmos pela verdade que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse texto que nós lemos não é livre de polêmicas. Aliás, são duas polêmicas que os irmãos verão aqui, no versículo 6 e no versículo 9. Mas é importante, antes de nós observarmos essas polêmicas, vermos como que Judas constrói o seu pensamento até chegar naquele ponto, então, que nós iremos considerar e percebermos, assim, que as polêmicas existem mais no campo das ideias, das histórias, e não necessariamente no campo da teologia. Vamos começar aqui, olhando, meus irmãos, esse versículo 4, porque a partir desse versículo, ele começa a descrever quem são esses falsos mestres. Quem são aquelas pessoas que estão querendo agitar e destruir a igreja do Senhor? Veja que primeiro ele fala sobre o problema que existe, no versículo 3. Depois, então, ele vai falar sobre quem são essas pessoas. Como nós falamos no estudo anterior, que Judas gosta muito de usar a didática de uma ideia constante de 3 elementos, nesse versículo 4, ele vai falar como agem os falsos mestres, por que fazem as coisas que eles fazem, e em terceiro lugar, ele fala o que fazem. Veja só, no início desse versículo 4, Judas vai descrever como esses falsos mestres agem. Dá uma olhada aí no início desse versículo 4. E como é que Judas fala sobre o modo deles operarem? Eles agem com dissimulação. Essa palavra significa disfarce, significa máscara, fingimento, camuflagem. Se nós recebêssemos na igreja uma pessoa que nos convidasse a rasgar a Bíblia, ou jogar a Bíblia, ou abandoná-la, se alguém chegasse aqui falando que nós deveríamos remodelar a igreja, mudar tudo que existe nela, certamente, meus irmãos, essa pessoa seria, com certeza, afastada do nosso meio. Nós a veríamos assim como um problema, e esse problema certamente não teria espaço aqui dentro da igreja. Mas o problema que Judas está mostrando é que os falsos mestres da sua época, tanto quanto hoje, eles entram nas igrejas de maneira sorrateira. Eles chegam entre nós usando máscaras, camuflagem. Por causa disso, nem sempre é fácil reconhecê-los. Às vezes eles carregam assim aquela impressão de pessoas tão espirituais. Outras se identificam como sendo calvinistas, né? São presbiterianos de berço, conhecem a nossa confissão de fé. E por causa desse tipo de comportamento, é fácil enganar pessoas, porque quando você se identifica com elas e transmite a elas um padrão de segurança e de identidade, você pode colocar o que quiser na mente ou no coração dessas pessoas. Por isso, obrigado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo contou aquela parábola lá do joio e do trigo, dizendo que nem sempre é fácil nós separarmos uma coisa da outra, né? Depois ele fala por que eles fazem o que fazem. Judas vai dizer que desde há muito tempo eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. É muito difícil nós interpretarmos aqui o que Judas está querendo dizer. Quer dizer que eles foram predestinados para fazer o que fazem, da mesma maneira como na eternidade Deus predestinou aqueles que seriam salvos. Seria isso que Judas está dizendo?
Talvez não. João Calvino vai dizer que aqui Judas está usando uma metáfora, né? Ele está querendo dizer que a condenação que eles merecem já estava prevista desde tempos antigos. A gente pode perceber alguns textos lá do livro de Isaías, do livro de Jeremias, que mostram que os profetas já alertavam o povo de Israel e o povo de Deus em geral acerca desses homens ímpios, iníquos, que iriam tentar destruir ou deturpar a santa palavra do Senhor. Então pode ser que Judas esteja se referindo a esta realidade. Nessa parte final, Judas vai falar sobre o que eles fazem. E Judas descreve o padrão do ministério desses falsos mestres de duas maneiras. Primeiro, que eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Veja como isso é terrível, irmãos. A graça de Deus é a representação do amor do Senhor, das suas misericórdias, da sua salvação derramada sobre nós. É tão bom e é tão valioso, especialmente nessa época em que nós estamos vivendo, da semana chamada Santa, nós pensarmos na graça do Senhor, que trouxe Jesus Cristo para viver entre nós e subir naquela cruz. Mas esses ímpios transformam isso que nós temos de mais valioso em libertinagem. Transformam a graça em uma porta aberta para continuar viverem em seus pecados. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu lá aos Romanos, no capítulo 6, a lógica terrível que eles estavam usando, né? Eles estavam dizendo para Paulo, olha Paulo, nós entendemos as lições da graça. Quando nós pecamos, Deus nos perdoa e o perdão de Deus é sempre um sinal da sua graça. Então agora nós vamos pecar mais ainda para que a graça de Deus se manifeste mais ainda na nossa vida. Veja que eles não tinham aprendido direito a lição de Paulo, né? Porque eles estavam usando a graça de Deus, algo que é maravilhoso, como uma oportunidade para o pecado, porque a lógica humana é essa: quanto mais eu peco, mais a graça de Deus está em evidência. Então esses ímpios fazem justamente isso. Eu não sei se ainda existe aqui no Brasil, mas até uns 20 anos atrás existia um grupo religioso chamado os Meninos de Deus. E esse grupo religioso, surgido lá nos Estados Unidos, tinha como lema o seguinte: tudo é puro para os puros. Veja só, eles pegaram um princípio bíblico para dizer que pelo fato de já serem purificados por Deus, eles podiam viver em pecado. Porque se tudo é puro para os puros, então o pecado deste mundo já não tem mais aquele caráter de abominação diante de Deus e pode ser praticado livremente por quem já experimentou a pureza de vida. Essa é a lógica daqueles falsos mestres que estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. Mas a segunda descrição da forma como eles agiam, no final do versículo 4, eles dizem que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, que não somente a obra deles é iníqua, como também a crença deles justifica as suas práticas. Porque quando negam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, realmente, então, não há mais padrões, não há mais a busca pela santidade, não há mais o prazer de viver de acordo com o Evangelho, mas sim de acordo com as suas paixões. Nós sabemos que há muitas maneiras de negar a Cristo, né? Uma coisa é chegar aí diante das pessoas e dizerem que não acreditam em Jesus, que acha que ele é apenas uma invenção da história ou da religiosidade, mas existem outras maneiras também de negar a Cristo. Por exemplo,
Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ainda hoje existem grupos religiosos como Testemunha de Jeová, como os espíritas nas suas diversas manifestações e outros grupos religiosos que também negam Jesus. O que Judas está falando então é demonstrar o caráter, a conduta e a crença desses falsos mestres. Qual é o caráter deles? Eles são chamados de ímpios. Qual é a conduta deles? Eles transformam a graça de Deus em libertinagem. E qual é a crença deles? Eles negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. É claro que na visão de Judas, e nós concordamos com isso também, esse tipo de pessoa representa uma terrível ameaça para a vida da igreja. Por isso, então, é que existe essa condenação para nós batalharmos pela fé evangélica. Vamos olhar aqui esse texto do versículo 5, vamos ver se nós conseguimos chegar até o versículo 10, porque lembra que na semana passada eu disse que o livro de Judas é muito parecido com o livro de 2 Pedro? Alguém aqui fez a pesquisa essa semana? Deu uma olhada, conferiu os textos? Ninguém fez isso, não? Vocês confiaram em mim, então, né? E eu falei, então, vocês confiaram. Beleza, mas faça isso em casa, assim que você tiver um tempinho, e eu acho que amanhã você terá. Mas especialmente aqui, esse texto que nós lemos é a parte mais parecida com aquilo que 2 Pedro escreveu aqui. E o propósito de Judas é mostrar que, apesar do ministério iníquo desses ímpios, a vitória está do lado de Deus. Por quê? Porque há um juízo que está preparado para aqueles que se levantam contra o Senhor e contra a sua igreja. Então, nesse versículo 5 até o versículo 7, Judas vai demonstrar 3 exemplos do juízo de Deus. Preste atenção nisso aqui. 3 exemplos do juízo de Deus. O primeiro está aqui no versículo 5. A quem você acha que Judas está se referindo nesse versículo 5? Ele fala de que o Senhor libertou um povo, tirando-o da terra do Egito, no entanto, o destruiu depois, porque não creram. A pergunta, Judas está se referindo a quem? Qual é o exemplo do juízo de Deus que ele está usando aqui nesse versículo? Qual é? Ele está falando sobre o próprio povo de Israel, o próprio povo de Deus. Qual é o povo que foi tirado da terra do Egito? O povo de Israel. Qual é o povo que foi destruído lá no deserto? Não o povo na sua totalidade, mas aquela geração inteira foi aquela geração incrédula, aquela geração que duvidou do Senhor, que não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Meus irmãos, é muito estranho Judas usar o exemplo do próprio povo de Israel. Judas poderia usar o exemplo do juízo de Deus contra o Egito, quando eles tentaram passar lá no Mar Vermelho, ou ele poderia usar o exemplo da cidade de Jericó, cujas muralhas caíram e a cidade foi destruída, derrotada. Ele poderia falar sobre aquelas muitas cidades dos cananeus que foram tomadas. Mas, estranhamente, Judas usa o exemplo do próprio povo de Israel. Por que ele vai usar este exemplo? É simplesmente, irmãos, para mostrar que Deus não premia e nem recompensa a incredulidade. Não importa ela de onde vier.
pode ser a incredulidade daqueles ímpios libertinos que transformam a graça em licenciosidade, ou pode ser a incredulidade manifesta do próprio povo que está dentro da igreja, que frequenta a igreja. Veja que Israel teve os seus privilégios maravilhosos e imensos. Saindo do Egito, eles tiraram as riquezas daquele povo, né? Saíram carregando muito ouro, muita prata, muitas riquezas. Eles receberam o privilégio de verem os milagres ali naquela situação tão difícil, o mar que se abre, a comida que cai do céu, os inimigos que são desbaratados. Mas apesar de todos aqueles privilégios, meus irmãos, nada disso se lhes aproveitou. Porque diz o texto que eles foram destruídos no deserto porque não creram. Existe um juízo. Sobre essa questão, eu vou ler aqui para os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 10. Os irmãos não precisam abrir. Mas quando Paulo está falando também sobre alguns exemplos da história de Israel, ele fala sobre esses acontecimentos lá do Velho Testamento. E ele diz assim, olha, estas coisas se tornaram exemplos para nós. No versículo 7 ele diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Versículo 8 ele diz, e não pratiquemos imoralidade, como algum deles. No versículo 9 ele fala, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles. No versículo 10 ele diz, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. E aí, lá no versículo 11, Paulo vai dizer bem assim, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Cada dia assim eu penso, meus irmãos, que a Bíblia realmente é livro de Deus. Aquilo que eu estava falando esses dias atrás aqui na igreja, né? Se a Bíblia fosse coisa de homens, só ia ter coisa bonitinha, historinha, moral, muito boa, os heróis da fé. Mas a Bíblia fala não somente sobre exemplos positivos, como também exemplos negativos, exemplos de incredulidade. A Bíblia também fala que aquele povo que o Senhor escolheu, aquele povo que o Senhor abençoou, aquele povo privilegiado, murmurou contra o Senhor, descreu do Senhor, e o que aconteceu com eles em termos de punição, diz a Bíblia que foram gravadas nas Escrituras para nos servir como exemplo. Então, novamente, Paulo vai dizer, lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 21, bem assim. Porque se Deus não poupou os amos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Paulo fala isso naquele contexto em que ele está se referindo à negação, à rejeição de Israel. Israel era o povo escolhido, ele foi separado por Deus, mas não produziu os frutos de arrependimento e de justiça, e por causa disso eles foram punidos pelo Senhor. Então as bênçãos que Deus havia prometido para a igreja, para Israel, foram transferidas para a igreja. Descontinuidade de uma aliança, mas ao mesmo tempo continuidade em uma nova aliança, desta vez agora feita com seu povo, que é a igreja. Mas assim como Deus foi severo com aqueles que pecaram, da mesma maneira Deus assim lida conosco. É por causa disso que, saindo de Paulo, né, e entrando um pouco naquilo que Pedro escreve, lá no capítulo 4 da primeira carta, Pedro diz bem assim,
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, um pecador. Veja então que a intenção de Judas é muito simples. É mostrar que cada um deve zelar pela sua fé para não se assemelhar àqueles de Israel do Velho Testamento que, tendo experimentado os privilégios da manifestação de Deus, ainda assim foram destruídos por causa da incredulidade. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos, porque nos convida a pensar no duplo aspecto da nossa fé. A Bíblia sempre fala sobre fé coletiva e a fé individual. E nós precisamos considerar esses dois aspectos. A Bíblia fala sobre a fé coletiva, a reunião do povo de Deus, o ajuntamento solene. A forma como nós nos reunimos semana após semana, estudo bíblico após estudo bíblico, para compartilharmos a nossa fé, para pensarmos na palavra de Deus. E quando nós nos reunimos, nós então compartilhamos aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos ensina e aquilo que Deus tem feito na vida de cada um. Esse é o aspecto coletivo da nossa fé, por isso que nenhum convertido pode viver sem culto, sem igreja, sobre participar da congregação santa. Mas, logicamente, também a Bíblia fala da fé no aspecto individual. Eu sou responsável por mim mesmo. Eu não posso culpar ninguém, nem o pastor, nem o presbítero, nem a irmã, e nem ninguém pela minha falta de progresso, de crescimento espiritual. A fé, nesse sentido, é absolutamente individual e é assim que diz respeito também à nossa salvação. Passando para o versículo 6, ele vai citar aqui, meus irmãos, o segundo exemplo do juízo de Deus. Ele vai falar sobre anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio e que estão guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Vamos procurar entender isso aqui. Ele está falando sobre o pecado dos anjos. A nossa teologia bíblica nos ensina que houve um dia, não descrito na Bíblia quando isso aconteceu, em que anjos lá no céu se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos da esfera celestial e lançados sobre a terra. Quando isso aconteceu, nós não sabemos. Mas isso é descrito lá em Apocalipse, no capítulo 12, quando fala que que Satanás e os seus anjos, depois de uma batalha, foram expulsos do céu e lançados sobre a terra. A derrota de Satanás é descrita lá em Isaías, capítulo 14, em algum espaço entre Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3, isso aconteceu, né? Então aqui vai ficar, meus irmãos, para nós, a interpretação do que Judas está querendo dizer aqui com esse versículo. Bastaria para nós apenas entender que esses anjos caídos, que são os demônios, estão guardados, estão reservados para o dia do juízo final. Mas, apenas para conhecimento, meus irmãos, e aqui já surge uma pequena polêmica, esse versículo 6 é muito parecido, praticamente uma cópia de um texto que faz parte do livro de Enoque. Enoque é também citado aqui no versículo 14 por Judas, inclusive a citação direta, né?
E este livro, logicamente, não faz parte da nossa Bíblia, né? Não faz parte de nenhuma Bíblia nesses 2000 anos aí de cristianismo. Esse livro havia sido descoberto lá em Israel aproximadamente 200 anos antes de Jesus. E esse livro fez muito sucesso entre os judeus. Ele era muito conhecido, era ensinado pelas pessoas, porque o teor do livro, basicamente, é uma história da criação. É basicamente o livro de Gênesis contado em uma outra versão, uma versão mais resumida. Mas tem uma parte que é bastante polêmica nesse livro, é que Enoque faz uma interpretação diferente do livro de Gênesis. Porque se você for olhar na sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2, vão dizer que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e através dessa união nasceram os gigantes. Quem seriam então os filhos de Deus e quem seriam as filhas dos homens? A nossa interpretação é que os filhos de Deus se referem à descendência santa de Sete, né? Que foi aquele que, para todos os efeitos, substituiu Abel como a linhagem santa. E os filhos dos homens se referem à descendência de Caim, que a Bíblia descreve como sendo uma descendência muito materialista, muito carnal, muito violenta e totalmente contra Deus. Então essa é a interpretação mais coerente. Mas o livro de Enoque, esse livro que Judas está citando, traz uma interpretação diferente. Enoque diz que os filhos de Deus se referem a anjos. Aqueles demônios que foram lançados aqui para a terra, se uniram sexualmente com mulheres e deram então origem a essa raça de gigantes que era muito comum, pelo menos naquele primeiro período da história de Israel. Aparentemente, Judas está seguindo a interpretação de Enoque, não a interpretação que nós temos hoje. Por quê? Ele aprova a interpretação de Enoque? Não necessariamente. Mas simplesmente ele está usando uma interpretação ali que era conhecida de todo mundo. Não quer dizer que ele está batendo carimbo e concordando com aquela interpretação. Aliás, a interpretação de Enoque é até furada, né? Porque a Bíblia diz que os anjos não têm sexo, não se casam e nem se dão em casamento. A gente vê na Bíblia que eles têm nome de homens, né? Gabriel, Miguel, não sei mais quem. Todos são nome de homens, né? Mas não quer dizer que eles sejam homens. Eles são anjos, são assexuados. Mas assim, então, procure entender isso. Não é que Judas está aceitando ou legitimando. Ele está apenas falando dos anjos como um exemplo, conforme o entendimento que havia naquela época entre as pessoas, por se tratar de um livro muito conhecido. O que importa para nós, meus irmãos, é nós vermos aqui a informação de que esses anjos estão guardados em trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Alguém vai, então, perguntar ou questionar, como assim que os anjos estão presos? Como que eles estão algemados? Todos os dias a gente vê manifestação demoníaca. Todos os dias Satanás está agindo, os demônios estão fazendo arruaça, estão conduzindo pessoas ao pecado, estão barbarizando aí neste mundo. Como que a Bíblia diz que eles estão presos? Se eles estão presos, então eles não podem agir? Não é isso. Quando a Bíblia diz, e quando Judas diz que esses anjos estão presos, estão algemados, estão guardados,
quer dizer que eles estão reservados, eles estão limitados. Judas está dizendo que já existe uma sentença definida, estipulada contra eles. Eu não sei se vale a pena a gente usar esse exemplo, né? Mais ou menos aquilo que existe aqui nas prisões brasileiras. Tem muitos traficantes que estão presos lá, na penitenciária, na Papuda, lá em Brasília, não sei mais aonde. Mas de lá da cadeia eles controlam e coordenam os crimes no Brasil inteiro. É assim que acontece também com os demônios. Eles estão presos? Sim. Eles estão algemados? Também. Eles estão guardados em trevas? Sim. Mas mesmo assim, eles têm o poder de agir. Se eles não tivessem presos, eles poderiam fazer tudo aquilo que eles desejariam fazer. Mas o fato deles estarem algemados significa que eles não têm liberdade de ação total e completa. Eles podem agir, mas somente dentro de uma determinada esfera. Procura ler os evangelhos e você vai perceber isso na forma como Jesus lidava com os demônios. Lembra que Jesus chegava diante de um endemoniado, Jesus simplesmente dava uma ordem e o demônio ia embora? Às vezes Jesus, até Marcos 5, diz que Jesus encontrou um homem que estava com uma legião de demônios, milhares de demônios habitando nele. Jesus deu uma ordem e eles saíram dali e foram embora. Tem até outro texto, Marcos 15, fala da mulher Ciro-fenícia, que foi procurar Jesus pedindo que ele tirasse o demônio da sua filha. E ela tanto insistiu que Jesus falou, pode ir para sua casa, que ao chegar lá, o demônio já saiu dela. Que o demônio já saiu dela. Ao chegar lá, você vai ver isso. Então, Jesus expulsava demônios até mesmo à distância. Então, essa é a maior exemplificação de que os demônios estão limitados, acorrentados. Eles já estão debaixo do juízo de Deus, apenas aguardando o último dia, quando, enfim, eles serão lançados no inferno completo. O terceiro exemplo, vamos lá para o versículo 7. Versículo 7 vai falar então sobre este terceiro exemplo do juízo de Deus. E ele fala então sobre Sodoma e Gomorra. Interessante, Fala também das cidades circunvizinhas. Geralmente a gente só fala de Sodoma e Gomorra, Mas tinha algumas vilinhas aqui por perto também que foram destruídas. Eu quero dizer para os irmãos que Sodoma e Gomorra, junto com Babilônia, na Bíblia, representam aquilo que há de mais degradante, de mais sujo, de mais perverso nas Escrituras. Tanto que o livro de Apocalipse vai se referir a esse mundo no seu sistema de pecado como sendo a grande Babilônia. E o exemplo de Sodoma e Gomorra é tão terrível porque mostra a grande imoralidade que havia nelas. Olha aqui no versículo 7, ele fala que, havendo-se entregado à prostituição. Judas está dizendo que o que caracterizava as cidades de Sodoma e Gomorra era a sua prostituição, perversão sexual. A gente lê o livro de Gênesis 19, nós somos informados que ali havia, inclusive, prática homossexual. E isso era tão conhecido e tão forte que a partir disso, ou dessa prática, criou-se a expressão sodomizar, ou sodomia. Paulo fala sobre isso, Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, que são os homossexuais passivos, nem os
sodomitas, ou seja, a cidade deu nome a uma classe particular de pecados, que é o homossexual ativo. Esse é chamado de sodomita. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Então veja só, meus irmãos, o primeiro exemplo que ele dá é o exemplo de Israel. E Israel está ligado à incredulidade. O segundo exemplo que ele dá do juízo de Deus é o dos anjos, que foram castigados por causa da sua rebeldia, por causa da sua rebelião. E o terceiro exemplo que ele cita é o de Sodoma e Gomorra, que está ligado à ideia de imoralidade sexual. Então, veja só, pode ser que Judas esteja querendo dizer que a imoralidade, a rebeldia e a incredulidade era marca daqueles falsos mestres, ou então simplesmente ele estava querendo dizer que Deus não deixará de julgar e condenar esses falsos mestres. O que importa para nós é percebermos que todos esses exemplos do juízo de Deus mencionados nos versículos 5 a 7 se aplicam diretamente sobre esses falsos mestres. Nós vemos isso no versículo 8. Estes, os falsos mestres, da mesma sorte, ou seja, está ligando os exemplos que ele acabou de falar com os falsos mestres. Quais sonhadores alucinados? Aí veja só, mais uma vez ele cita 3 questões. Não só contaminam a carne. Isso tem a ver com o que, irmãos? Imoralidade sexual. Como também rejeitam o governo. Isso tem a ver com o que, irmãos? Rebelião. Como também difamam autoridades superiores. Isso tem a ver com murmúrio, que era o que mais caracterizava os israelitas lá no deserto. Por descrerem de Deus, eles murmuravam contra Deus. Então, nesse versículo, ele está repetindo basicamente o motivo do juízo daqueles exemplos que ele citou, né? Só que na ordem inversa. Ele fala de imoralidade sexual, ele fala de rebelião contra Deus, como os anjos, e ele fala de difamação a autoridades, como aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. Bom, irmãos, ainda dá 5 minutinhos, só para a gente cobrir aqui esse versículo 9. Esse versículo 9, irmãos, nós temos uma outra polêmica, e essa polêmica é maior que aquela descrita lá no versículo 6, né? Porque eu vou ler novamente esse versículo. Judas diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Bom, irmãos, 2 perguntas aqui para nós. Quem era Miguel? Esse texto vai dizer que ele era arcanjo. Isso pode se referir a uma categoria de anjos no escalão celestial, porque Isaías 6 fala de serafins, né? Aqui está falando de arcanjo. Então podem ser categorias diferentes que existem entre os anjos lá no céu. O livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, fala sobre Miguel como sendo príncipe do exército de Deus, ou seja, um dos principais anjos. Capítulo 12, versículo 1, Miguel é chamado de defensor dos filhos de Israel. Provavelmente, então, ele tinha aquela atuação de defesa do povo de Deus.
Miguel é também descrito lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 em diante, quando fala que lá no céu, no dia da rebelião, que nós não sabemos quando, foi Miguel e os seus anjos que lutaram contra Satanás e os seus anjos e prevaleceram. E por causa disso, Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu e lançados aqui sobre a terra. Então a Bíblia descreve esse Miguel como sendo uma autoridade celestial, talvez o maioral entre os anjos. Mas agora, meus irmãos, veja que estranho. A descrição de Judas aqui é que o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Pergunta: onde que a Bíblia fala disso? Aliás, a Bíblia fala sobre esse evento? Sim ou não? Não fala. Então, de onde é que Judas tirou essa argumentação? Também de um outro livro apócrifo. Um outro livro que não faz parte da nossa Bíblia. Assim como ele acabou de citar o livro de Enoque, que era muito conhecido lá em Israel, havia também um outro livro chamado O Testemunho de Moisés, que narrava essa história da morte de Moisés, e depois da morte de Moisés, Satanás tentou se apropriar do corpo dele, e veio ali o arcanjo Miguel para lutar contra o diabo, para não permitir que o corpo de Moisés fosse tomado ou levado pelo diabo, né? Então, mais uma vez, Judas está usando uma argumentação que era conhecida do povo de Israel naquela época. Não quer dizer que Judas está batendo carimbo, está legitimando esse livro, mas ele está apenas usando um exemplo que era conhecido de todo mundo. Então, de acordo com o que diz esse versículo 9, a gente vai perguntar: por que Satanás queria pegar o corpo de Moisés? Por quê? Nós não sabemos. Alguns vão dizer que lá no Egito, Moisés assassinou um egípcio, né? Então ele era um assassino, e por causa disso, Satanás tinha direito sobre o corpo dele. Gente, mas que tolice, porque se Moisés foi perdoado pelo Senhor, para que Satanás então, ou que autoridade Satanás teria sobre Moisés? E principalmente, para que Satanás iria querer o corpo de Moisés? Fazer o que com ele? Levar para onde? Então são perguntas que não têm resposta, que nós não sabemos, e nem é importante para nós, porque como nós falamos, a questão é que Judas está apenas usando uma história conhecida da sua época para trazer para nós um entendimento de que, se nem o arcanjo Miguel, com toda a sua autoridade celestial, pôde blasfemar contra Satanás, quanto mais nós devemos blasfemar, ou podemos blasfemar contra o povo de Deus. Ah, mas isso quer dizer então que eu não posso repreender Satanás? Que eu não posso me dirigir contra Satanás? Não, não é esse o ensino de Judas aqui. Claro que nós podemos, nós devemos resistir Satanás, repreendê-lo no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, mas repito, o maior dos anjos se recusou a falar mal de Satanás. Então, nós também devemos ser cautelosos acerca do nosso juízo em relação às outras pessoas. É impressionante, irmãos, como a maioria de nós assim é muito rápida em reclamar, em murmurar, em difamar. Quando nós não concordamos, nós abrimos a boca, nós falamos. Quando nós queremos demonstrar o nosso desagrado, a gente já murmura uns com os outros. E o exemplo que Judas está nos dando é que o arcanjo Miguel
não fez isso nem contra Satanás. Quanto mais, nós não podemos também fazer isso contra os nossos irmãos. Diferente daqueles falsos mestres, de quem é dito aqui no versículo 10, que quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Veja a falta de sabedoria desses falsos mestres. Eles reclamavam, murmuravam e difamavam até aquelas coisas que não entendiam. Ora, se não entendiam, como é que poderiam reclamar, murmurar ou se levantar contra? Mas eles tinham tanta falta de sabedoria que agiam sim dessa maneira. Quando eu li aqui esse texto, eu me lembrei de um presbítero que toda reunião do conselho, no início da reunião, ele dizia para o pastor bem assim: olha, pastor, eu não sei o assunto que vai ser tratado, mas eu quero dizer que eu sou contra. Gente, eu não estou inventando, não. Isso é verdade. Isso de fato aconteceu. Como que a pessoa podia ser contra se nem sabia o assunto a ser tratado? Mas é assim que Judas caracteriza esses falsos mestres que querem destruir a igreja. Aquilo que não sabem, eles difamam. Aquilo que eles não entendem, nem se preocupam em entender, eles já se levantam para difamar. E esse é o caráter desses falsos mestres que estavam dentro das igrejas como víboras para destruir a fé do povo de Deus. Vamos parar por aqui e na semana que vem nós continuamos então no estudo dessa mensagem tão veemente, tão profunda que Judas está trazendo, né?